Seguinte, nessa aula a gente vai trabalhar com condições em argumentos, em que, nesse caso, a gente vai ver como, por exemplo, define funções por partes, como a gente passa determinados argumentos de tipos específicos para as funções. Então, vamos trabalhar com isso agora, em que aqui começando por checagem de escrita e argumentos específicos. Em que, no caso, uma definição de função pode ser restrita a argumentos de um tipo específico, usando essa sintaxe aqui, x, né, em que aqui vem o padrão, e o tipo desse argumento, em que esse tipo ele pode ser inteiro, real, complexo e por aí vai. Em que aqui, ó, a gente tem, que eu estou perguntando para matemática, né, o que esse símbolo real representa, né, ele fala aqui, ó, real é o cabeçalho usado para números reais, em que números reais para matemática são números de ponto flutuante, ou seja, aqueles números que terminam com um ponto no final, certo? Para isso, isso são números reais para matemática. E para números complexos, né? Aqui a gente tem o tipo complexo, em que esse símbolo aqui é usado para especificar números complexos. Esse símbolo aqui, integer, é o cabeçalho usado para números inteiros e por aí vai. Agora, vamos ver aqui um caso específico em que eu tenho que passar o tipo do argumento, né? Aqui, ó, reparem, eu estou definindo uma função f em partes aqui, né, para diferentes tipos de argumentos. Vamos começar aqui nesse primeiro, em que, aqui no caso, ó, eu estou falando para matemática que o argumento ele tem que ser do tipo inteiro. Se o argumento for do tipo inteiro, ele vai usar essa definição, vai pegar o número inteiro e levar ao quadrado. Agora, se o argumento for do tipo real, né, ou seja, for um número real, ele vai pegar esse argumento e elevar ao cubo. Se o argumento for do tipo complexo, ele vai pegar esse argumento, tomar o valor absoluto dele e elevar ao quadrado. Agora, se um argumento for uma lista, a matemática vai aplicar a função plus, né, aos elementos dessa lista, em que aqui esse arroba é o símbolo para apply, né, em que então a gente vai ter os elementos dessa lista somados e depois elevados ao quadrado, para o caso em que o argumento for uma lista. Então repara que eu tenho a mesma função f para diferentes tipos de argumentos, né, com diferentes definições. Então vamos ver aqui, ó, o que essa função f faz, né? Definindo ela aqui. Ora, vou passar aqui o argumento 2 ponto, né? Ou seja, um ponto flutuante. Vou passar esse argumento aqui, ó, 10 sobre 3. E vou passar esse argumento aqui, n de 10 sobre 3. Aliás, f de n de 10 sobre 3. Beleza. Reparem o que vai acontecer. Ora, o que aconteceu aqui? Vamos ver na primeira entrada aqui. O matemática entendeu que 2 é um inteiro e usou essa definição. Pegou o 2 e levou ao quadrado, dando 4. Aqui, ó, o matemático entendeu que 2 ponto é um número real, então ele usou essa definição e pegou o 2 ponto e levou ao cubo, né? Então me deu o número 8 aqui, que é um real, né? E agora, repara que para esse argumento aqui, 10 sobre 3, a gente sabe o que é, só que o matemática não sabe. Então, como a gente não especificou o que é isso daqui para o matemática, ele retorna o f não avaliado, porque ele não tem uma definição para o f nesse caso. Porque se vocês forem notar, ó, o que é 10 sobre 3? Em que, para poder fazer a fração rápido desse jeito, eu apertei 10, Ctrl barra, né? Sobre 3, em que, reparem, o que é 10 sobre 3 para matemática? É simplesmente 10 sobre 3, ou seja, é um símbolo 10 sobre 3. Ele não avalia isso daqui. Então, para matemática, 10 sobre 3 não é nem um inteiro e nem é nem um real, né? No caso, a gente sabe que 10 sobre 3 é um número real, mas para matemática, 10 sobre 3 não é um número real, porque não possui essa sintaxe aqui de ponto flutuante. Agora, reparem que a situação muda de figura se eu pedisse o valor numérico de 10 sobre 3. O que é o valor numérico de 10 sobre 3? Vamos ver aqui. O valor numérico de 10 sobre 3 é 3,33 e 333, né, no caso, ad infinitum, né? Em que aqui, ó, a matemática só me deu 5 casas de precisão, mas eu poderia controlar essa precisão passando aqui o número de casas que eu gostaria, né? Por exemplo, aqui 10. A matemática vai me passar 10 casas de precisão. Então tem como a gente fazer esse controle. Mas repara que por padrão a gente tem aqui, ó, 1,
número de ponto flutuante, né? Ou seja, a gente tem um número real. Então, o matemática, ele entende que f de n, aliás, n de 10 sobre 3 é um número real, então ele usa essa definição aqui. Pega esse valor e eleva ao cubo, dando isso daqui, então. Agora, por exemplo, aqui, ó, 1 mais i, em que i é o símbolo para a unidade imaginária. Isso aqui é um número complexo, certo? Então, a matemática vai usar a definição para números complexos. Pegou 1 mais i, né, e aplicou essa definição aqui, retornando, então, o valor de 2. Agora, se eu tivesse passado uma lista, né, repara que eu especifiquei, para quando tiver um argumento do tipo lista, o que a matemática deve fazer. Se eu tiver uma lista, o matemática, ele somou os elementos dessa lista aqui, né, que no caso dá 1, mais 2, mais 3, mais 4, dá 10, e eleva-o ao quadrado, justamente o que a nossa definição fala para o matemática fazer. E então, a gente tem aqui 100, né, como resultado. Ou seja, a matemática está trabalhando muito bem conforme a gente especificou para ele trabalhar. Agora, reparem que se eu passasse f de a para matemática, ele não ia entender o que era para fazer. E ele não ia avaliar, porque a gente não passou uma definição para a. E em que a, no caso, é um símbolo qualquer. Só que a gente pode passar argumentos do tipo símbolo, né? Especificar o tipo símbolo para o argumento. Então aqui ó, eu estou usando a função symbol, né? O symbol, o símbolo symbol, em que esse símbolo aqui indica que o argumento é um símbolo, né? Em que, no caso, quando o matemático então encontrar um argumento que seja um símbolo, eu vou pedir para ele me retornar aqui a string qualquer trem. Então, definindo aqui. Agora, se eu chamar f de a, a matemática me retornou qualquer trem, porque ele reconheceu o a como sendo um símbolo e me retornou a string qualquer trem, que foi o que eu pedi para ele fazer, né? Agora, se eu pedisse a ao quadrado, ou seja, um símbolo elevado ao quadrado, repara que eu não defini isso para matemática, né? Ou seja, eu não defini o que é símbolo ao quadrado, então ele não sabe fazer, né? Conforme vocês podem ver aqui, ele não avalia f de a ao quadrado porque ele não entende que isso aqui, né, é um símbolo ao quadrado. Eu não especifiquei esse padrão para ele. Se eu não especifiquei, ele não vai poder calcular e me ajudar, né? Então eu tenho que especificar direitinho para a matemática fazer o que a gente quer, né? Agora, por exemplo, se você tiver dúvida se algo é um símbolo ou se algo é um inteiro ou um real, você pode usar essa função aqui, ó, matchQ, para determinar se uma expressão corresponde a um padrão. Ou seja, aqui, ó, só pegar aqui o que a função matchQ faz para vocês verem. Aqui, ó, matchQ pega uma expressão, né, e vai retornar verdade se a expressão combina com o padrão passado aqui, né, nessa segunda entrada do argumento. E vai retornar falso caso contrário. E passado só com o argumento, né, o matchQ representa um operador na forma de matchQ que pode ser aplicado a uma expressão. Então é isso que essa função aqui faz. Agora, então, reparem o seguinte. Eu estou perguntando aqui para o matemática se essa expressão aqui coincide com esse padrão, né? Com esse símbolo. Agora, aqui, nessa segunda entrada da minha lista, eu estou perguntando se essa expressão aqui corresponde a este padrão aqui, né? Então, vamos ver o que a matemática retorna para a gente. Repara que para o primeiro caso, para esse daqui, ele retorna true, ou seja, A é de fato um símbolo. Agora, no caso aqui, A ao quadrado, ele não reconhece como um símbolo, em que a gente tem que passar com esse underline aqui, porque se a gente passasse sem, ó, ia acontecer um problema aqui, né, em que o matemático ele não ia entender o que a gente quer, né? Então a gente tem que passar dessa forma. Bom, agora vamos ver o que a gente tem armazenado para f, né? Porque a gente definiu f de várias formas, vamos ver o que o matemático então entende com
a partir da função f. Repara, ó, que para matemática, o símbolo f, no contexto global, no caso, ele possui essas definições aqui, ó. Ele possui 5 definições. Ou seja, é z² se o argumento for inteiro, f, no caso, é x² se o argumento for real, e assim por diante, né? E agora vamos falar então sobre testes de padrões. Em que, reparem, ó, algumas condições elas são melhor aplicadas usando predicados, que no caso são funções internas que fazem perguntas que podem ser respondidas como verdadeiro ou falso, né? Em que no caso a maioria desses predicados então vão ter nomes de funções que terminam em que se remete à questão, né? Ou question em inglês. E aqui, ó, se eu pedir para matemática dessa forma aqui, ou seja, funções que terminam com Q, né, que tem Q, a gente vê uma lista dessas funções que terminam em Q, né? Se vocês forem lembrar que das primeiras aulas, isso daqui passa as funções que terminam em Q. Então aqui a gente tem vários predicados diferentes, né? Como vocês podem ver aqui, muitos predicados mesmo. Agora, se minimizar isso aqui. Só que alguns predicados são mais recorrentes da gente usar, né? No caso aqui, então, vamos pegar alguns, como por exemplo esse integer q, né, que dá verdadeiro se a expressão, né, for um inteiro, né, e falso caso contrário. Even q, né, dá true se a expressão for um inteiro par e falso caso contrário, né? Odd kill dá true, né, ou seja, dá verdadeiro, se a expressão for um inteiro ímpar, e falso caso contrário. Number kill dá true se a expressão for um número, e falso caso contrário. E assim por diante. Aqui tem alguns predicados, né, que a gente vai usar com determinada frequência. Inclusive o matrix kill, né, é bem importante também. Agora, tem alguns predicados que eles são exceções às convenções com o que no final, no caso. Alguns deles são positive e negative, em que positive dá true, né, se x, no caso, for um número positivo, e negativo dá true se x for um número negativo. Agora, os predicados, então, eles são usados para testar argumentos usando essa sintaxe aqui, em que, reparem que no caso, ó, essa interrogação aqui é usado como um teste de padrão, né? É interpretado como um teste de padrão pelo matemática, né? Que no caso, então, ele deve ser diferenciado de quando é utilizado para obter ajuda interativa, né? Para obter ajuda interativa, a gente simplesmente usa uma interrogação e pergunta aqui para matemática uma função qualquer, por exemplo, aqui clear, né? Agora, passando dentro de um argumento, né, a interrogação e o símbolo muda de figura. Ele significa, então, um teste de padrão. Beleza? Agora, reparem, eu vou limpar as definições para f, aqui na primeira linha da célula. Na segunda linha, eu vou passar uma definição, e na terceira linha eu vou passar uma outra definição. E que nessa daqui, ó, a gente tem que, no caso, o matemática vai usar a definição x² se o que vier aqui for um número par, né? Ou seja, o matemática vai perguntar para o argumento se ele for um número par, e se o argumento for um número par, né? Ou seja, se for verdade que o argumento for um número par, a matemática vai usar a definição para f de x². Agora que nesse caso, ó, a matemática vai perguntar para o argumento se ele é ímpar. Se o argumento for ímpar, a matemática vai usar a definição menos x². Em que, beleza, avaliando a célula aqui, dando um Enter. Ok, avaliada, vamos pegar uma tabela aqui com os inteiros, né, variando de -5 até 5. Está aqui a nossa tabelinha, em que agora eu vou aplicar a função f, eu vou gerar também uma tabela aqui, né, no caso uma lista, em que o n agora está no argumento de f, em que aqui, ó, eu vou ter diferentes números, né?
diferentes inteiros, indo de menos 5 até 5. Então eu vou ter, na prática, por exemplo aqui, ó, só para vocês verem, no caso de uma função qualquer g aqui, né? Eu vou ter então g de menos 5, g de menos 4 e por aí vai. Só que aqui para f, né? Em que, reparem, o seguinte, né? Aqui, ó, a gente vai ter menos 5 como argumento. O matemática, ele me deu o resultado, aqui, né? No caso com a f, ele me deu o resultado de 125. Então, matemática perguntou, né, para o argumento o que ele é, se ele é um inteiro, se ele é um número par ou se ele é um número ímpar. Matemática constatou que menos 5 é um número ímpar, e então usou a definição x ao cubo, né, em que menos 5 elevado ao cubo dá menos 125, só que com o sinal de menos na frente dá mais 125. Então, a matemática trabalhou corretamente. Menos 4, né, matemática aqui, ó, vai ser f de menos 4, e menos 4, por ser ímpar, por ser par, a matemática vai pegar o menos 4 e elevar, então, ao quadrado. Então, pegou o menos 4 e elevou ao quadrado. Agora, vamos para outra ponta da tabela aqui, vamos passar pelo zero antes, né? Pelo zero, né, reparem que o matemática, né, no caso, qualquer uma das definições aqui, o matemática aceitou, né, em que a gente poderia perguntar, né, para o matemática o que ele reconhece como sendo o que é o zero para o matemática, né, se o zero é par ou se o zero é ímpar, né. Então, vamos fazer aqui, ó, a pergunta, né, para o matemática. O que é o zero para ele? Ó, even Q, zero. Então, para o matemática, zero é par, né? Agora, de fato, se vocês forem ver aqui, usando a função oddQ, perguntando para o zero, matemática, né, se zero é ímpar, reparem, ele vai dar falso. Então, matemática entende zero como um inteiro par. Então, ele está usando aqui, no caso do zero, né, f de zero, ele está usando essa definição. Mas, enfim, se ele tivesse usado para ímpar também daria a mesma coisa por ser zero, e neste caso específico aqui. Mas ele entende o zero como par. Bom, agora vamos analisar então f de 1, o que acontece com f de 1, né? 1 é ímpar, certo? Então, por 1 ser ímpar, vai pegar 1 elevar ao cubo, e como tem menos aqui, vai ser menos 1 então. Agora 2, aqui, essa entrada é referente a f de 2. 2 é par, sendo par então, ele vai usar essa definição, dá 2 ao quadrado, no caso 4. E por aí vai, né? Em que... Deixa eu apagar essa célula aqui. Ok. Reparem que essa função ela é definida para inteiros, né? Inteiros pares e inteiros ímpares, né? Números reais, ela não vai entender o que é para fazer, né? Porque ela não está definida para números reais. Então, se eu passo aqui 1.5, reparem que a matemática não sabe o que fazer, né? Então, a gente tem que passar uma condição associada a um número real, né? Em que a gente não passou. A gente só passou para inteiros pares e inteiros ímpares. Bom, agora vamos passar aqui alguns testes, né, de padrões, em que a gente pode fazer uma mistura das duas coisas que a gente já fez até então. Combinar um teste de padrão com um padrão específico de determinado tipo. Ou seja, né, a gente pode passar aqui para matemática o argumento, né, de tipo inteiro, né, e perguntar para ele se é positivo. E a partir disso, né, se for um inteiro positivo, eu vou pedir para matemática retornar a string eu sou um inteiro positivo. Agora aqui, ó, se for um inteiro e esse inteiro for negativo, né, se o argumento for um inteiro e for negativo, eu vou pedir matemática retornar a string eu sou um inteiro negativo. Se for um real, um número real, e se esse número real for positivo, eu sou um número real positivo. Se for um número real negativo, eu sou um número real negativo. E se for um símbolo, eu vou falar para a matemática retornar eu não sei o que eu sou. Então agora, vou avaliar essa célula. Beleza, avaliei ela. E aqui, né, eu vou aplicar... Aliás, perdão, eu vou mapear f
a essa lista aqui de argumentos, né? Então, eu vou ter f de q, f de 14, f de menos 27, f de π e f de o valor numérico de π. Então, repara aqui o que vai acontecer. Para a primeira entrada aqui, para f de q, para matemática, né, que é um símbolo, né, que é um símbolo. Então, ele vai usar a definição eu não sei o que eu sou. Agora, 14 é um inteiro positivo, então a matemática vai retornar eu sou um inteiro positivo. Menos 27, eu sou um inteiro negativo. A matemática retorna que a resposta eu sou um inteiro negativo. Π, matemática retorna eu não sei o que eu sou. Por quê? Porque π, dessa forma aqui, é simplesmente um símbolo para matemática. Então, ele usa essa definição, que é para argumentos do tipo símbolo. Agora, n de π, no caso, o valor numérico de π é aproximadamente 3,14, né? Em que, então, é um número real positivo. Então, a matemática usa essa definição aqui. Eu sou um número real positivo. Agora, de forma geral, né, essa sintaxe aqui, né, ela é usada para testar um padrão usando uma função pura que retorna true ou false quando apresentada com um argumento, né, em que vários testes eles podem ser combinados usando operadores lógicos, em que vamos ver o exemplo aqui para ficar claro, né. Nesse exemplo aqui, repara, eu estou definindo uma função f, em que primeiro aqui na entrada da célula, né, aliás, na primeira linha da célula eu estou limpando f, limpando x, e aqui, nesse argumento, então, o que ele é? Ele está pedindo para o matemática testar o argumento, né, e, no caso, o matemática vai usar essa definição aqui, de 1 sobre x, para o argumento que eu passar, se o número for primo e se o número for positivo. Então, a gente precisa ter essas duas condições satisfeitas. Ou seja, prime_q vai me passar a condição associada ao número ser primo e positivo vai me passar a condição associada ao número ser positivo. E esse operador lógico aqui, que é o AND, né, ele então, para esse resultado aqui ser verdade, né, esse teste lógico ser verdade, a gente tem que ter essas duas condições satisfeitas, né, em que eu estou passando essa condição no formato de função pura, em que eu estou usando aqui o e para isso, né? Ao final da função eu uso o e para indicar que é uma função pura e uso aqui, né, o hashtag nos slots, em que também eu estou usando parênteses para poder delimitar e ficar tudo bem definido, sem ambiguidades para matemática. Agora, então, beleza. Repara, vou avaliar a célula, pronto. Agora eu estou mapeando o f a cada elemento dessa lista aqui, em que f de menos 4, né, repara, menos 4 é um número primo positivo? Não. Menos 3 é um número primo positivo? Não. Então, a matemática retorna f de menos 3, né, assim como f de menos 4 também. Né? E x é um primo positivo? Não. Então, a matemática retorna f de x. 16, primo positivo? Não. Então, a matemática retorna f de 16. 17 é um primo positivo? Sim. Então, a matemática usa a definição 1 sobre 17. A string trem é um primo positivo? Não. Então, a matemática retorna f de trem. Em que aqui, vocês podem ver o seguinte, né? Que as duas condições têm que ser satisfeitas. Que, no caso, o único elemento que satisfaz as duas condições é o 17, né? Em que, por exemplo, aqui, o 16, ele é positivo? Só que ele não é primo. Então, a matemática não avalia, né? E o menos 3, no caso, ele é primo? Só que ele não é positivo. Então, matemática não avalia. Então, a gente tem que ter as duas condições verdadeiras ao mesmo tempo para matemática usar a definição. E, no caso, conforme eu falei anteriormente, né, aqui eu estou usando a função pura, né, com o argumento lógico e, né, e estou usando o parênteses, né, para determinar, né, onde começa a função pura e onde termina, né, em que a gente poderia ter feito essa construção aqui também usando a função function, né, da forma como a gente viu em aulas anteriores. E por hoje é só, vejo você na próxima aula.